Boa tarde. Esta é a apresentação do seminário da disciplina Gestão da Educação em Espaços Não Escolares. Tal disciplina se encontra na grade curricular do curso de Pedagogia, 8º período, que tem como mediadora a professora Jussara Elisandra Braz. Nosso grupo do Polo Araçuaí é composto pelas seguintes pessoas: Adriana, Analice, Eucilene, Geise, Matusalém e Sônia. Dando início à apresentação do nosso trabalho, temos as seguintes considerações a serem feitas. A construção deste relatório tem como base a disciplina Gestão da Educação em Espaços Não Escolares, e a proposta nos dada foram a investigação e registro com dados enriquecidos de um espaço não escolar em potencial na nossa cidade. Uma visita guiada tem a intenção de apresentar e situar o estudante dentro de um espaço específico, que pode ser, entre outras opções, uma cidade, um museu, uma escola, uma biblioteca, uma universidade, um parque. No caso aqui, o espaço escolhido foi uma lagoa, situada dentro da zona urbana da cidade. O pluralismo metodológico, ou seja, a diversificação de atividades e de recursos didáticos, contribui para o maior envolvimento dos estudantes e possibilita atender às distintas necessidades e interesses destes. A cidade que se encontra o local escolhido é Araçuaí, Minas Gerais, e o seu nome atual é Lagoa do Jacaré. Esta lagoa existe há muitos anos naquele local e teve alguns nomes como Lagoa do Seu Inhá, Lagoa da Gameleira, entre outros. Nos tempos do Seu Inhá, um fazendeiro, acreditava-se que o manancial, como muitos outros que existiam na cidade, era apenas para consumo próprio e para suprir a sede das criações da fazenda. Com o crescimento da cidade, algumas fazendas foram loteadas pelos herdeiros e a Lagoa do Seu Inhá também teve esse processo. No decorrer dos anos, foram construídas casas em torno da lagoa, inclusive uma escola de nível médio, mas nas adjacências da lagoa não tinha construção, por ser um terreno muito úmido e ter alguns minadores de água, tornando aquela região brejada ou brejeira, como era conhecida, e imprópria para construções, além da sede da fazenda que fica mais próximo da lagoa e se encontra lá até os dias atuais. A lagoa passava agora a ser um problema urbano e sanitário. A lagoa se tornara um incômodo. Lá eram dispensados cadáveres de animais, pneus velhos, móveis que não tinham utilização, parte do esgotamento da cidade caía dentro uma parte baixa da cidade e também dificultava o translado para a escola que está ali próximo. Por existir ali uma grande e majestosa árvore conhecida como gameleira, passou a aglomerar à sombra dessa árvore pessoas usuárias de drogas, que além da sombra da árvore se propicia para a pesca, usavam para também se drogarem. Certa vez foi posto fogo nessa árvore e seu tronco se abriu, passando a ser abrigo de um drogado que dormia lá dentro desta árvore. Por tudo isso, a lagoa passou a ser denominada Lagoa da Gameleira. Nessa situação, devia ser destruída, aterrada, como foi com muitas outras belezas singulares na cidade. No decorrer do tempo, o empresário comprou alguns lotes que ainda restavam nas proximidades da lagoa. E um em especial, bem próximo à lagoa, nos demais lotes, ele construiu um condomínio, que deu o nome de Condomínio da Lagoa. E nas proximidades dela, ele construiu a sua própria casa. Com investimentos próprios, fez a restauração da lagoa, limpando-a, tirando os esgotos que caíam nela, replantando inúmeras mudas em torno da lagoa e nas proximidades dela. Houve o intuito de acabar com a lagoa por parte da administração pública. Por além de estar na zona urbana, ela impede o segmento de uma rua. Porém, esse senhor implantou a associação de bairros denominada Amigos da Lagoa, que lutou para que ela permanecesse e os moradores do bairro, bem como qualquer outro que quisesse, poderiam ajudar a manter aquele espaço. A lagoa, hoje revitalizada, tem inúmeras árvores plantadas.
desde árvores frutíferas e árvores frondosas, e uma nova gameleira para lembrar a que foi destruída. Existem bancos para descanso, mesas para piquenique e uma grande leva de pessoas que pescam na lagoa, servindo até mesmo para passeios de bicicletas e muitos passou a ser conhecido por todos e ainda sai pelas ruas, nas adjacências, para passeio. Se alimenta muito do que as pessoas levam para ele. E por essa razão, hoje, essa lagoa passou a se chamar Lagoa do Jacaré. Pensando numa prática pedagógica, este é um espaço não escolar rico em aprendizagens para a visitação de grupos de estudantes ou público em geral. Tendo conhecimento da história da lagoa, os alunos ou pessoas, além de um passeio, agora têm um lugar que eles conhecem a história. Infinitas são as possibilidades de trabalhos a serem desenvolvidos juntos aos alunos, acerca da história e lugar tão ricos como este, proporcionando-lhes interdisciplinaridade em vários conteúdos. Segue alguns exemplos. Descobrir qual foi a motivação de investir tempo e dinheiro para a preservação da lagoa, mesmo tendo algumas resistências contra essa atividade. Possibilitar a coleta de nome e espécies de árvores que foram plantadas e as que foram preservadas naquele lugar. Comparação do que souberam a respeito da lagoa e do que existe lá na atualidade e como isso foi possível. Possibilidade de trabalhar sobre fatores climáticos. Qual a importância de tudo isso na visão de cada um deles? Como eles conseguem imaginar aquele espaço em a lagoa e quais os ganhos e perdas isso traria para o meio ambiente e social na atualidade? Os alunos ou pessoas podem ser levados a observarem a questão do lixo na lagoa nos dias de hoje pelos visitantes e se entendem que cabe cada questão. Falar sobre o réptil que lá se encontra e como preservá-lo de forma natural naquele lugar e muitas outras possibilidades. É importante ressaltar que as atividades realizadas nessa lagoa podem ter muitos outros trabalhos desenvolvidos por escolas de Araçuaí, que muito contribuíram para a formação de seus alunos. Tendo muitas outras possíveis situações de uma visita assistida, optaríamos a essa por ser algo real e que mostraria uma realidade muito palpável para os alunos e pessoas. Muitos conhecem e sabem da existência dessa lagoa, mas desconhecem sua história, a sua luta, tanto da natureza para sobreviver, quanto dos moradores por acreditarem nesse projeto urbanístico verde. Aqui segue uma proposta de atividade que pode ser elaborada junto aos alunos que fariam essa visita nesta lagoa. Coloca o foco na interdisciplinaridade, pois pode-se trabalhar numa só atividade língua portuguesa, matemática, história, ciências, geografia, artes, entre outros. Segue algumas fotos da Lagoa do Jacaré. Temos aqui o famoso réptil, o jacaré que adora andar pela cidade. Muita área verde e um belo pôr do sol. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.